Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal. Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz, o podcast Data Driven do profissional de comunicação e marketing. Olá, você está ouvindo o Buzz. Aqui o foco é o marketing digital com centro da meta nas redes sociais. O Data Driven oferece nossa orientação baseado no social listening e fundamentado pela inteligência de dados. Este podcast é parte do portal O Buzz. Visite o portal e assine nossa newsletter semanal. É a receita para se manter informado sobre as principais notícias de comunicação e marketing. Criar uma marca bem estruturada se tornou ferramenta básica do marketing contemporâneo. É essencial para empresas que querem sair da vala comum. Agora, como construir um branding de sucesso, capaz de garantir identidade, reconhecimento, confiança, de agregar valor? Vamos conversar com especialistas em branding para saber qual é o caminho. Primeiro, ouvir William Hertz, cofundador e CEO da Apps3, uma agência dedicada a tornar pessoas e empresas grandes. Também vamos trocar ideias com Beatriz Guarese, especialista em branding e criadora de conteúdo da plataforma Bits to Brands, que informa e também inspira as pessoas que trabalham pelas marcas. Nossa terceira convidada é a professora publicitária, especialista em marketing, teatro e cultura, Karine Cardoso. Mas vamos começar com William Hertz, o CEO da Apps3, agência que tem sob seus cuidados empresas e marcas icônicas. William, para introduzir o tema, o que é branding e qual a sua importância? Bom, vamos lá. A definição de branding que a gente usa na Apps3, de acordo com a nossa metodologia, é a seguinte: branding é uma ferramenta de gestão de negócios a partir de um prisma da marca. Bom, agora para você entender o que é marca, né? Marca, a gente entende aqui que é um conjunto de ideias. E uma vez que elas são conscientes, são claras, são bem formatadas e ganham consistência, elas regem toda a tomada de decisão que vai ser feita por essa empresa, por essa organização, e isso gera uma consistência na forma de fazer, né? Ou seja, eu tenho um conjunto de ideias, de valores, de uma visão que eu não abro mão. Meus sócios, o quadro diretivo, os colaboradores da empresa, todo mundo acredita na mesma coisa. Então, a gente vai fazer o que tem para fazer de acordo com essa forma de pensar. Se for pensar, marca é reflexo de uma consistência entre a forma de pensar e a forma de fazer, né? Isso é o que mais diferencia uma marca da outra. Mais do que o logotipo, mais do que a identidade visual, o que é essa empresa, o que esse grupo de pessoas, né, que faz parte dessa empresa, não abre mão em hipótese alguma. O que é inegociável? Então, na prática, a construção de uma marca, ela é uma construção social. A marca só existe no tecido social. A marca não existe só da porta para dentro da empresa. Ela existe na sociedade. Uma brincadeira que eu faço quando eu estou dando aula ou mesmo em palestra, reunião, eu sempre gosto de dizer, por exemplo, que o Elvis não morreu, né? Porque as pessoas não querem que ele morra. As grandes marcas são assim também. As grandes marcas, elas têm uma relação social tão forte que as pessoas fazem o possível para fazer com que essa marca ganhe mais espaço. Quais os elementos fundamentais para uma marca forte? Cara, essa é uma ótima pergunta. Olha, mais do que te falar que uma marca precisa nascer com um propósito claro e apaixonante, ela tem que passar por um processo de naming que considere SEO e busca orgânica para definição de nome, e também uma elaboração de design que considere ali que 70% da memória da marca passa pela sua cor predominante. Mais do que esses elementos técnicos da criação da marca, para te responder, eu vou te contar qual que é a visão da Apps3. Nossa visão é: marcas conscientes e conectadas são mais efetivas, relevantes e atraentes. O que significa isso? Uma marca que é consciente, ela sabe por que ela existe, ela sabe qual que é o propósito dela. Então ela vai fazer o que ela tem para fazer de uma forma mais efetiva. Se eu sei para quem eu existo, com quem eu me conecto, eu vou ser mais relevante para aquele público, para aquele consumidor, porque eu sei o que é prioridade para ele. Meu propósito mora no outro. E
Isso tudo, essa dinâmica, cria atratividade. O que significa atratividade? A gente define que atratividade é fazer com que a venda futura seja mais barata do que a venda anterior, né? E isso gera valor. Então, uma marca que busca grande impacto e conquista a perenidade é uma marca que tem esses pilares muito bem trabalhados. Então a gente entende que esses são fatores fundamentais para uma marca forte. Fale sobre o papel da pesquisa de mercado e da análise competitiva no desenvolvimento de uma estratégia de branding, William. Olha, aqui eu tenho uma questão um pouco polêmica sobre pesquisa e análise competitiva. Vamos lá. Pesquisa de mercado e análise competitiva são ferramentas fundamentais, são inatas do marketing, são fundamentais para fazer o marketing feito da sua melhor forma. Porque é assim que eu vou entender como que funciona o meu principal stakeholder, que é o meu consumidor, assim como pensam e trabalham os meus principais ofensores, que são meus concorrentes, certo? Agora, embora seja fundamental sair de um ponto de partida baseado em dados e evidências empíricas, né, que é por meio dessas pesquisas, uma excelente estratégia de branding, ela nasce de dentro para fora. Ela não nasce a partir do que os outros querem que eu faça, elas nascem a partir da minha crença, minha visão crítica. O que eu quero dizer com isso? Para desenvolver uma marca forte, muitas vezes é fundamental transgredir os números, as pesquisas. Mais do que atender uma demanda do consumidor, né? Uma marca forte, ela tem que correr o risco. Ela, a partir da sua visão crítica de mundo, da sua visão de especialista, né, de quem mais entende daquele mercado, que tem um conhecimento super verticalizado, essa marca ela tem que surpreender o seu público com alguma coisa que eventualmente nem existe, ou com um ponto de vista novo, com uma abordagem que não foi testada ainda. E então, correr esse risco é uma atitude realmente muito corajosa, que às vezes deve passar sim por pesquisa também, mas não é aquela pesquisa que pede o que o público quer, mas isso aqui faz sentido, são outras perguntas. A gente tem que receber a resposta com uma análise crítica, não só, olha, o meu público quer esse sabor, essa cor, esse elemento, esse produto. A gente tem que fazer uma escuta crítica para falar, poxa, ele falou isso, então como é que eu vou fazer isso de uma forma diferente, uma forma surpreendente, que revele a minha identidade. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao Henry Ford, quando ele diz alguma coisa do tipo como, se eu fosse fazer o que os meus clientes pedem, eu não criaria um carro, eu criaria cavalos que correm mais rápido. Qual o papel do storytelling na construção e fortalecimento da identidade de uma marca? Storytelling é uma ferramenta poderosa na construção de marcas. Na minha visão, só vai ser uma boa ferramenta quando for verdadeiro e quando respeitar a inteligência do consumidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente passou um período recente de mercado com vários casos desastrosos, né, em que o storytelling foi usado a qualquer custo, né, colocando em xeque aí marcas fortes que cresceram muito rápido, que ganharam valor de mercado, mas que lançaram mão de histórias mentirosas, né? E uma coisa é tu criar uma história fantasiosa, provocativa e tal, e que deixa razoavelmente claro que essa história é baseada em fatos reais, mas não é 100% verdadeira, ou que ela tem traços, né, de elementos de uma criação fantástica, e isso cabe, e tudo isso cabe. O que não dá é para desrespeitar a inteligência do público, contar uma história que é mentirosa e tal. Bom, se essas premissas forem respeitadas, né, o storytelling tem um mega potencial de impacto, né? As pessoas são muito mais abertas a histórias do que a argumentações. Ninguém se apaixona por um produto lendo a tabela nutricional dele, seu descritivo técnico, mas experimenta contar os tropeços, as vitórias, as conquistas de um fundador, né, que teve que passar por inúmeras barreiras para conseguir fazer com que essa empresa, esse produto, essa marca fosse possível. Poxa, tudo isso ganha um significado. A gente se enxerga ali, né, se sente parte dessa história. A gente, como consumidor, se sente aí como alguém que impulsiona essa história e quer dar mais gás para ela. Tudo isso ganha emoção, tudo isso conecta. Qual conselho você daria para empresas que estão começando? Essa é uma conversa que eu mais tenho com clientes, alunos, mentorados que estão buscando desenvolver um negócio novo, né? Para ser sincero, não existe um conselho bala de prata assim, que vai servir, vai resolver o problema de todos. Na minha opinião, o que mais funciona
É uma conversa que busca ampliação de consciência, busca compreensão de contexto, cenário, porque comunicação é um exercício de identidade, né? A gente tem que falar sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente entende, mais do que falar bem de si mesmo, mais do que falar bem da própria marca. Então, mas se eu puder juntar aqui alguns conselhos que costumam conectar com quem está começando, eu diria que em termos de posicionamento, vale procurar o que a sua marca vai ter de único, no que ela pode, mas também o que ela pode ser comparada dentro do mercado, porque não adianta ser totalmente diferente em tudo. Isso pode gerar um risco gigante. Segundo ponto, em termos de naming, cria um nome que possa ter um significado, que ajude a começar uma conversa e não vai limitar a sua empresa por conta de um nome que fecha o tamanho do mercado. E também pensa que o nome tem que funcionar na internet. Então, para busca orgânica, se alguém for procurar no Google, tem que conseguir encontrar seu nome. Se for um nome muito genérico, vai ser difícil de ser encontrado. Terceiro ponto, se for pensar no seu logotipo, né? Pensa no logotipo que ele gera compreensão, que é fácil de reconhecer, de identificar, e também lembra aquilo que eu falei antes, né? A sua marca vai ser mais lembrada pela cor. Então, investe um tempinho escolhendo qual que é a sua paleta cromática, qual que é a cor que vai definir a sua marca. 70% da sua marca vai ser lembrada, da lembrança da sua marca vai ser cor. Então, vale a pena pensar nisso. Também comunicação, né? Quarto ponto aqui, se for fazer uma lista. Procura fazer uma comunicação com o máximo de qualidade, porque até alguém poder consumir o seu produto ou o seu serviço, na prática a comunicação é tudo que ele vai conhecer da sua marca. Então, pensa que a comunicação é quase um pré-serviço, né? É uma forma de começar a conectar com o seu público. Se ela não tiver qualidade, vai dar a entender que seu produto, sua marca, seu serviço também não tem qualidade, né? E por fim, acho que o conselho mais importante, talvez esse sim seja um conselho que normalmente falei para todos, faz, sabe? Nada substitui fazer as coisas, sabe? O que eu mais vejo é empreendedores em potencial, que tem uma vontade, tem uma visão interessante, tem um projeto bacana, mas poucos dão vida realmente aos seus empreendimentos, sabe? Que fazem acontecer, que colocam a mão na massa e dão o tempo que ele precisa. Está na hora de ouvir Beatriz Guarese. Ela é especialista em branding e fundadora da plataforma Bits to Brands. Beatriz é uma leitora voraz, mas deu uma pausa no seu Kindle para falar com a gente. Qual o papel das mídias sociais no branding moderno, Beatriz? As redes sociais são o que a gente chama de ponto de contato, né? São um dos canais através dos quais as pessoas vão ter contato com essa marca. E como tudo no branding deve ser feito, que todos os pontos de contato devem reforçar o valor, o significado, a personalidade, a identidade dessa marca. E as redes sociais, por serem essa coisa que tem muitos formatos diferentes e muitos canais possíveis, elas são tanto um desafio quanto uma oportunidade para a gente exercitar a consistência. Então, como é que a gente garante que está em lugares diferentes, formatos diferentes, mas é a mesma marca, mas também usar a criatividade e deixar clara a personalidade daquela marca em diferentes formatos, falando sobre diferentes assuntos. Beatriz, qual é a importância de uma identidade visual consistente no branding? Quando a gente fala de consistência gera identificação gera lembrança gera significado. Então, aqui existe o lado mais emocional e o lado mais, digamos assim, mercadológico da coisa, né? Consistência é aquilo, é você bater o olho e você, pela cor, pela tipografia, pela linguagem, você saber que é aquela marca e você saber se você gosta ou não gosta, se aquilo te desperta uma identificação de algum tipo ou não. Mas quando a gente fala de consistência, a gente está falando também de diferenciação, que é eu ser consistente nos meus pontos de contato e na minha identidade visual, faz com que a pessoa, quando olha para aquilo, sabe que aquilo é da minha marca e não de nenhuma outra. Porque às vezes a ausência de consistência ou a fragilidade na identidade visual prejudica essa coisa das pessoas identificarem que é aquela marca, e você pode estar muitas vezes sendo confundido com o seu concorrente ou criando conteúdo, espalhando mensagens que não estão voltando para sua marca, para o seu negócio.
Como podemos medir branding no digital? Quais métricas e ações podem mensurar os resultados? Quando a gente fala de medir branding, um passo que eu sempre gosto de dar para trás, assim, é que às vezes as pessoas buscam uma métrica mágica que vai dizer, a minha marca está bem ou não está com base neste número universal. Não existe número universal. O que existe são objetivos, metas, são desafios que são, às vezes, particulares de cada marca. Por exemplo, tem marcas que estão num estágio que elas precisam ser mais conhecidas pelas pessoas. Tem marcas que estão em outro estágio que, às vezes, elas precisam ser mais consumidas pelas pessoas. Elas já têm um conhecimento muito grande, mas ele não está gerando conversão. Ou outras marcas que precisam, primeiramente, gerar conhecimento. Tu concordas comigo que, quando a gente está falando de gerar conhecimento, eu faço ações e, por sua vez, eu meço de uma forma diferente se eu estou falando de conversão. Então, antes da gente pensar como se mede branding, qual o desafio da sua marca? Quais são as tendências atuais mais importantes no campo do branding? Olha, de bate-pronto, assim, pensando em tendências, eu acho que a gente não vai conseguir escapar da personalização, porque é uma coisa que as pessoas estão vivenciando em toda a sua rotina. Então, quando a gente pensa em algoritmos, quando a gente pensa em inteligência artificial, a nossa relação com o conteúdo e as plataformas onde a gente passa a maior parte do tempo é cada vez mais personalizada. A sua timeline é feita para você, a sua playlist é feita para você, o seu conteúdo é feito para você, até os aplicativos de relacionamento estão te oferecendo pessoas selecionando pessoas com base no seu comportamento e nos seus parâmetros. Se a marca é genérica, se a marca não está sabendo se inserir de forma inteligente, de forma adequada no contexto, né, no dia a dia das pessoas, ela está se comunicando de uma forma totalmente diferente do que a gente está cada vez mais acostumado. Então eu diria personalização como grande tendência e todas as suas ramificações. E outra palavra que eu acho que é muito forte, assim, quando a gente fala de branding hoje em dia, é contexto. Qual contexto você vai inserir a sua marca e qual contexto você vai criar em volta da sua marca? Porque as pessoas estão cada vez mais imersas naquilo que elas gostam, naquilo que elas querem ser, naquilo que elas aspiram. E aí, de novo, isso passa pela timeline, isso passa por aquilo que elas compram, como que elas interagem. Você quer pertencer e a marca acaba sendo um canal para isso. Então você, enquanto marca, ou convida as pessoas a pertencerem ao universo próprio, ou você se insere num universo que aquela pessoa quer fazer parte e a sua marca vira uma ajuda, um portal para isso. Tem algum case de sucesso que você possa compartilhar para exemplificar essas estratégias de sucesso? Acho que cases de marca contemporâneos, assim, eu gosto muito do que a Camila Coutinho tem feito com a GE Beauty, a marca do Garotas Estúpidas. Quando a gente pensa nessa coisa de contexto, de pertencimento, assim, é uma marca de beleza que fala sobre o seu cabelo natural e fala muito com mulheres de cabelos ondulados e cacheados. E a própria Camila Coutinho assumiu o seu ondulado, o seu cacheado natural. Então, ela vai criando em volta do estilo de vida dela, essa coisa ela vai sendo a representante daquela marca. Você quer ser como ela ou quer pertencer àquele universo, e a marca, o produto viram um canal para isso. Adoro o Duolingo também, o trabalho brilhante que eles fazem de fluência em redes sociais, com perdão do trocadilho, de saber, de não estar o tempo todo falando de educação de idiomas, mas estar nessa coisa de o que essa pessoa vai gostar de consumir. E deixar muito claro que essa coisa do ter alguém do outro lado, e às vezes eu só quero divertir aquela pessoa, eu só quero me conectar minimamente com aquela pessoa. Acho que eles fazem isso muito bem também. Agora vamos ouvir Karine Cardoso, especialista em marketing, mestre em teatro, educação e cultura, que trabalha na construção de marcas com energia. Essa energia de Karine, ela carrega com a vida em família, atividades que combinam balé, samba e cerveja. Karine, quais os desafios da manutenção de um branding? É importante a gente entender o que é branding. Branding é a gestão da marca. Então tá no ING porque ele tem um ponto de partida, que é quando você decide fazer da sua marca uma força para o desenvolvimento e a melhoria do seu negócio. Quando você decide, enquanto negócio, competir criando uma marca forte.
né? Uma marca que faça diferença. E talvez o maior desafio seja, primeiro, entender isso. Entender que branding é um processo contínuo, constante, que deve ser flexível, sem perder de vista a estratégia, né, da empresa. E para manter um brand bem estabelecido, é fundamental que se tenha um alinhamento interno do que essa marca é, de como que essa marca fala, do que esse negócio efetivamente faz e acredita, para que a marca possa incorporar essas crenças, esses valores do negócio. Como as marcas podem manter a consistência em todos os pontos? Celso, essa questão da consistência de marca é super importante, né? Então, assim, primeiro, o que é a consistência de marca? É a frequência com a repetição. E essa consistência, ela vai ganhando força à medida que você vai trabalhando a sua estratégia com mais profundidade. Por exemplo, a Coca-Cola é uma marca super consistente. No Brasil, a Farm é uma marca consistente, a Nike é uma marca consistente, a Adidas também. E essa consistência, ela é conquistada a partir dos ativos dessa marca muito bem feitos, muito bem estruturados, muito bem aplicados durante toda a jornada, né, ou em todos os pontos de contato do cliente. Isso é muito importante para que a marca seja reconhecida, para que a marca seja fortalecida, para que a marca conte uma história que de fato seja verdadeira, genuína, original, que faça diferença para a vida do consumidor. Ter consistência de marca é extremamente trabalhoso, é custoso, né? Precisa-se ter uma estratégia de brand muito bem desenhada, parte-se da promessa da marca bem desenvolvida, bem definida, e toda empresa compreendendo o que essa marca é, para onde ela vai, o que ela tem de promessa, como que a gente faz para entregar essa promessa em todos os pontos de contato da marca com as pessoas, né? Não só com os consumidores, mas com as pessoas de forma geral. Como gerenciar a reputação das marcas durante uma crise? Celso, hoje em dia as marcas estão muito vulneráveis às crises. Porque antigamente as marcas até conseguiam assim antecipar crises, criar manuais de crise. Mas hoje em dia, com a internet, com as pessoas ganhando cada vez mais voz para dizer o que elas sentem, o que elas pensam, com as redes que são sociais, então a gente precisa levar em conta que as redes são espaços e palcos para as pessoas, que as marcas resolveram aparecer ali também, né? Fazer alguma coisa interessante ali também, mas as redes são sociais, então as crises vão aparecer. Se a gente fala que as marcas devem ser humanas, as crises aparecem até com mais frequência. Como numa relação de amizade, uma relação amorosa, as crises aparecem porque há uma construção de uma relação, de um vínculo. Assim também acontece com as marcas que querem ser humanas. E é justamente na crise que as pessoas veem se essas marcas, de fato, elas executam, elas realizam as promessas que são feitas. E se elas são humanas. O que faz um humano? Ele pede desculpas, ele dá valor para aquela relação e ele vai fazer de tudo para ser transparente, ser verdadeiro. Ele vai usar os principais canais para mostrar de comunicação, para mostrar sua transparência, para construir relações de confiança com as pessoas, que conquistem novamente as pessoas. É assim que as marcas devem fazer nas crises. Elas devem ser verdadeiras, elas devem ser rápidas nas respostas, elas não devem se omitir, elas devem abrir os seus canais para estabelecer boas conversas. Karine, qual o impacto de uma estratégia de branding bem-sucedida na lealdade do cliente? Celso, uma estratégia de brand bem-sucedida sempre vai ser uma vantagem competitiva, porque a marca ocupa um território, mas não é só um território físico, não é só um território estrutural, não é só um território de localização, né, ou de geografia, onde essa marca atua. É um território na mente do cliente. E talvez esse seja um dos principais pontos do branding, que é o conceito de posicionamento.
Posicionamento é um conceito que foi criado na década de 70 por um autor chamado Al Ries. E o que ele diz na obra dele? Que posicionamento é uma batalha na mente do consumidor. O que acontece no ponto de venda, o que acontece nas redes sociais, com marketing de influência, o que acontece na promoção, o que acontece nos eventos, é uma batalha que, por meio por meio dessas expressões, é que o consumidor vai construir as associações na mente. E aí o posicionamento vai ser alcançado. Se você tem um posicionamento bem estabelecido, se você faz com que esse posicionamento seja bem estabelecido, a imagem que você vai construir na vida, na mente do consumidor, vai ser uma imagem interessante, casada ao seu posicionamento. Quando se tem isso, se tem a vantagem competitiva, porque se tem um branding estruturado. Qual marca você considera que tem um branding bem estabelecido e o que nós podemos aprender com ela? Celso, quando me perguntam sobre uma marca que tem um brand bem estabelecido, eu gosto sempre de falar da Natura, que tem uma estratégia de marca muito consistente, muito focada no propósito dela, que fala em sustentabilidade, que fala no mundo melhor há muito tempo, né? Desde muito antes da gente ficar falando de propósito, de marca. A Natura é muito forte, a gente consegue identificar a Natura pela narrativa da comunicação, a gente consegue identificar a Natura em todos os pontos de contato da marca, mesmo quando o nome dela não aparece. Para finalizar, Karine, como você vê o futuro do branding? Pois é, né? Como que vai ser o futuro do branding nos próximos 5 a 10 anos? Caramba! Então vamos brincar de ser futurista. Eu acredito muito que as marcas precisarão sempre acompanhar o espírito do tempo. Não se constrói marca descontextualizado do tempo presente. As marcas precisam o tempo inteiro ser interessantes. Isso é um pilar de uma marca com energia, inclusive. E para essa marca ser interessante, ela precisa estar muito conectada ao tempo presente. Isso não quer dizer que ela precisa só vender para a geração mais nova. Significa que ela precisa capturar sentimentos, emoções, sensações das pessoas de forma geral. Então, o futuro do branding tem a ver com estar cada vez mais conectado e envolvido com o momento presente e de uma forma humana. A gente vai usar sempre a tecnologia como meio, mas na hora da verdade, o que a gente vai querer levar para casa, o que a gente vai querer consumir, e aí eu estou falando de consumir em termos de modos de vida e não de compra, de troca de produto por moedas, aquilo que representa a gente. Então, o futuro do brand também tem muito a ver com os negócios se colocarem de uma forma verdadeira e autêntica. Os negócios precisam entender que eles são responsáveis também por um mundo melhor. Chegamos ao fim de O Buzz. Obrigado por nos acompanhar até aqui. O podcast é parte do portal O Buzz, um portal de notícias data-driven que aborda assuntos em alta e temas relevantes no mercado de comunicação e marketing. Você gostou desse episódio? Fale nas redes, dê sua opinião que o algoritmo está ligado. Marque O Buzz. Assim a plataforma de podcast vai avisar sobre o próximo episódio. Vamos conversar sobre o WhatsApp e como ele está sendo usado como canal de comunicação e vendas. Siga o podcast, assim você poderá continuar por dentro de tudo que rola nas redes. Qual é o Buzz? Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz. O podcast data-driven do profissional de comunicação e marketing.